Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boston Treinamentos e nessa videoaula vamos estudar o Full Join, a última parte sobre o nosso estudo de joins em SQL para SQL Server. Então nós já estudamos o Inner Join, o Left Join e o Right Join. Agora veremos o Full Join. O Full Join é bastante simples de entender. Ele é uma espécie de combinação de Right Join com Left Join. Então se o Right Join ele trazia os registros com correspondência entre as duas tabelas e os registros sem correspondência da tabela da direita, e o Left Join fazia a mesma coisa só com a tabela da esquerda, o Full Join ele traz todos os registros que têm correspondência entre as tabelas, mais os registros que não têm correspondência nas duas tabelas. Portanto, ele traz todos os dados para você. Se você olhar aqui na teoria dos conjuntos, vai ver que o Full Join ele traz simplesmente todas as informações. Todos os dados da tabela A, da esquerda, da tabela B, da direita, e incluindo, obviamente, a intersecção. É como se eu desse um select e pedisse para trazer todos os registros de A e também um select trazendo todos os registros de B. Tá? A vantagem do Full Join é que ele indica quais registros possuem correspondência nas tabelas. Ele diz quem é a sua intersecção. Tá? Bom, como é que eu uso o Full Join? Select, colunas que você quer trazer, from tabela 1, Full Join tabela 2. Tranquilo. Você pode usar a palavra alter, né? O Full Join é um tipo de alter join, assim como left e right join, mas é opcional. Então você pode simplesmente colocar Full Join, mas se quiser usar Full Alter Join, tranquilo. On, e aí você estabelece quem é o campo-chave de uma tabela e da outra. Tabela 1.coluna igual a tabela 2.coluna. Legal? Bom, nós vamos lá para o SQL Server para visualizar um exemplo do Full Join. Então estamos aqui no SQL Server. Nós vamos utilizar alguns códigos para estudar o Full Join. Eu vou usar o meu banco de dados DB Biblioteca. Tá? Vou dar um zoom aqui na tela. Isso. DB Biblioteca. Pronto, executei. E agora nós vamos dar um select com Full Join. Expandir as minhas tabelas. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou dar um select nome underline livro from tbl livro, tá? Selecionar o nome do livro da tabela livro. Então executar, ele traz os nomes do livro, tá? Eu vou acrescentar agora o ID autor. Executar, e ele traz os nomes do livro e o ID do autor. Veja que alguns autores estão como null, né? Nulos. Tá? Então, quando você dá um inner join, esses IDs de autor não vêm, eles não aparecem, porque eles estão como nulos, não tem correspondência de uma tabela para outra. Mas quando você dá um left join, ou um right join, ou um full join, eles podem aparecer. Então, a gente vai fazer um full join entre essa tabela e a tabela autores, por exemplo. Tá? Então, vamos fazer from tabela livro, full join, tbl, autores. Só que a tabela autores eu vou chamar de ao e a tabela livre eu vou chamar de li. Assim a gente pode dizer que o nome do livro é li.nomelivro, vírgula, li.id autor, vírgula, ao.nome autor. Então eu quero o nome do livro, o ID do autor e o nome do autor da tabela livro fazendo um full join com a tabela autores. Legal? A gente vai trabalhar dessa forma. Manda executar o código. Opa! Assim, faltou apenas colocar, estabelecer o relacionamento entre ambas. Então, on li.id autor igual a ao.id autor. Não pode esquecer disso aqui, né? Beleza? Executar. Agora ele traz toda a informação. Veja que legal. Existem nulos na coluna nome livro, nulos na coluna ID autor e nulos na coluna nome autor. Ou seja, há nulos tanto na tabela da esquerda quanto na tabela da direita. Tabela da esquerda TBL livro, tabela da direita TBL autores. Tá?
Para trazer todas essas informações, incluindo esses nulos, que são dados que não têm correspondência de uma tabela para outra, você precisa utilizar o full join. Então eu utilizei o full join e consegui trazer todos os dados das colunas nome-livro, ID-autor e nome-autor de ambas as tabelas, mesmo elas não tendo correspondência entre si. Legal? Então esse aí, basicamente, é o uso de um full join, quando você quer trazer todas as correspondências possíveis. Tá? Existe um outro uso para o full join também, que é o seguinte: você pode usar o full join excluindo correspondências. Pode fazer o contrário. Tá? Você pode fazer o contrário. Em vez de trazer os dados que tem, mostrar os dados que têm as correspondências, você pode excluir os dados que têm as correspondências e trazer apenas os dados nulos. Tá? Para isso você utiliza a cláusula where. Where tabela 1.coluna é nulo, ou aqui você utiliza o operador ou. Tabela 2.coluna é nulo, ou seja, se estiver nulo em uma ou na outra, ele traz a informação. Se não for nulo, ele não traz. Então vamos experimentar isso aqui no nosso código. Tá? Então basta continuar escrevendo e colocar o where. Cláusula where li.id autor is null. Veja que você não pode colocar o sinal de igual para trabalhar com o nulo. Tem que ser o operador is. Tá? Então, where li.id autor is null, id autor da tabela livro, ou or, e aí a gente vai para outra tabela, ao.id autor is null. Aí ele vai trazer os campos nulos, tanto da tabela autor, da tabela livro, quanto da tabela autores. Então vamos executar o código. Olha só o que ele trouxe. Os dados nulos. Tá? Sempre que tiver um nulo em algum lugar, ele aparece. Ou o nulo está na coluna nome livro, ou no ID autor, ou no nome do autor. Se for nulo, ele traz. Tá? Então ele nos trouxe aqui como resultado dados que não têm correspondência nenhuma. Se você não usar essa cláusula where, vou comentá-la aqui, ele traz tanto esses dados que não têm correspondência, quanto os que possuem correspondência, que são aqui os 6 primeiros da minha listagem. Tá? Aqui tem nome de autor e nome autor cadastrados. Sem a cláusula where, com a cláusula where e or, ele traz apenas os que não têm correspondência. Legal? Então esse é o uso do full join. Tá? Ele une os dados das duas tabelas e traz os que têm correspondência e os que não têm correspondência. E você pode escolher as correspondências utilizando a cláusula where. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Espero que você tenha entendido como usar o full join. Tá? Aproveite para se inscrever aqui no nosso canal e também para curtir a nossa página do Facebook Boson Treinamentos. Até a próxima!